firmemente nos pensamentos e no zelo que Jó tinha, porque agora Satanás tocou, por autorização do Senhor, na vida dos filhos de Jó. Jó, que era um pai, como a gente falou aqui, amado, zeloso, e agora ele recebe a notícia de que todos os seus filhos morreram, não restou nenhum dos seus filhos. E para o nosso espanto, e principalmente para o espanto de Satanás, a primeira reação de Jó vai estar no versículo 20, que diz: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Certamente Satanás via o zelo que Jó tinha pelos seus filhos e pensava: enquanto for nos bens, apesar de ser o homem mais rico do Oriente, eu tenho chance de vencer isso aqui. Mas quando eu tocar nos filhos de Jó, certamente eu venci essa guerra. Olha como esse homem zelava pelos seus filhos, e quando ele procurar e não encontrar o favor de Deus sobre esses filhos que nesse momento estão mortos, certamente eu estarei certo no que eu afirmei contra ele. Mas o fato é que Jó, naquele momento de dor, sobrecarregado de tragédias, consegue se humilhar diante de Deus, se prostrar e adorar o Senhor. O versículo 21 dá sequência à conduta de Jó diante dessa tragédia, quando ele diz: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó permaneceu dando graças a Deus diante disso, mas Satanás, ele continua o seu papel, fazendo o seu papel de acusador. E no segundo momento, mais uma vez, ele vem em silêncio diante de Deus, adentra aquele recinto junto com os anjos. E o Senhor, mais uma vez, pergunta para ele de onde ele vinha, o que ele estava fazendo. A resposta é semelhante à primeira. E mais uma vez, Deus traz Jó ao diálogo, coloca Jó dentro desse diálogo, quando ele pergunta, semelhantemente, em primeiro momento: tens observado meu servo Jó? E Satanás responde que viu o que aconteceu. O Senhor ainda faz uma repreensão no sentido de: tentastes insinuar que ele me buscava por interesse. Mas a verdade é que depois de tirar tudo dele, ele ainda se mantém íntegro. Satanás, então, na sua segunda tentativa, diz agora que isso tudo aconteceu, que ele não blasfemou porque o Senhor não tocou a sua pele. E que se ele tivesse a sua pele tocada, certamente ele blasfemaria contra Deus. E no versículo 6 do primeiro capítulo diz que o Senhor declarou a Satanás: eis que o meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Semelhante ao primeiro momento, o Senhor concedeu poderes a Satanás, porém, pela segunda vez, o Senhor o limita. No primeiro momento ele disse que não poderia tocar na pessoa de Jó, e agora ele diz que pode tocar na pessoa de Jó, poupando-lhe a vida. E aqui eu queria fazer uma reflexão com os irmãos sobre quantas vezes males sobrevêm à nossa vida e nós damos a Satanás uma soberania que ele não tem sobre nós. Certo momento eu estava conversando com a irmã na fé e nós falamos sobre a dificuldade que acontece no nosso cotidiano, e naquele momento e alguns outros diálogos, o que muito se escuta é: quando a gente começa a trabalhar na obra do Senhor, Satanás se levanta. Eu já ouvi irmãos na fé dizer que não jejuavam, porque quando começava o jejum, Satanás se levantava contra a vida dela, e naquele momento ela não ia jejuar porque não estava preparada para os levantes de Satanás. Eu já ouvi irmãos dizer que não orava em voz alta para que Satanás não visse a oração dela. E eu comecei a entender aqui na passagem de Jó, que apesar de Jó não saber o que estava vindo sobre si, ele tinha consciência de que a soberania na vida dele não vinha de Satanás, mas vinha de Deus. Perceba, nós vamos falar mais em seguida de quando a vida de Jó é tocada, quando o corpo de Jó, a pele de Jó é tocada. Ele vai reconhecer tanto aqui no segundo momento quanto no primeiro momento que isso foi uma ação de Deus e foi uma permissão do Senhor. No versículo 7 diz que Satanás tocou Satanás tocou o corpo de Jó, permitindo que ele, a partir de agora, comece a ser carregado terríveis feridas. Essas feridas